E aí, pessoal, bem-vindos a esta nossa reflexão guiada. É bom demais conduzir essa nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar de cabeça num tema que mexe com absolutamente todo mundo: nostalgia e fé. Uma reflexão guiada sobre memórias e esperança. A ideia aqui não é só ficar falando daquele sentimento gostoso de saudade, sabe? A gente vai entender como pegar a nostalgia, tirar lá daquela gaveta do puro sentimentalismo e transformar numa ferramenta ativa, uma ferramenta superpoderosa para a nossa fé. Bom, vamos direto ao ponto. O texto base da nossa análise traz uma definição muito poética e visual para a nostalgia. É como abrir uma janela para o passado. E convenhamos, a gente conhece bem essa sensação, né? É uma experiência humana universal. Quando a gente abre essa janela, vem aquele vento de memórias que aquece o coração. Mas olha, tem uma pegadinha aí. Essa mesma brisa pode despertar uma saudade doída, aquela vontade absurda de voltar no tempo e viver tudo de novo, e é exatamente aí que a nostalgia pode tanto ser um abraço de conforto, quanto uma verdadeira armadilha que deixa a gente preso na lamentação. Isso leva a gente direto para a nossa primeira sessão. Número 1. A janela da nostalgia. Refletindo sobre o passado. Vamos dar uma olhada em como as nossas memórias têm um impacto gigantesco no nosso estado de espírito agora, no presente. E quem assistiu Divertidamente 2 vai pegar essa na hora. O filme ilustra isso perfeitamente. O passado molda o presente sem prender a gente. Usar essa referência da cultura pop é a melhor forma de entender como a nossa cabeça funciona. No filme, as lembranças da Riley constroem quem ela é e no que ela acredita. Com a gente é a mesmíssima coisa. Nossas memórias são os tijolos que constroem quem nós somos hoje. Mas o detalhe absolutamente crucial dessa frase é o sem nos prender. As nossas lembranças precisam ser a fundação da nossa casa, não as paredes que deixam a gente trancado lá dentro. Elas dão forma à nossa identidade, mas de jeito nenhum podem limitar a vida que a gente tem que viver hoje. E é aqui que a gente dá uma guinada teológica incrível. Número 2. Memórias como atos de fé, reformulando a nostalgia. A gente sai da psicologia e entra direto no campo espiritual. Olha só o que dizem os salmos para fundamentar essa virada. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todos os teus feitos. Prestem bem atenção no peso e na força dessas palavras. Não é só sentar e deixar a lembrança vir do nada, é uma decisão totalmente ativa. Recordarei, meditarei. Quando a gente decide de propósito lembrar das ações divinas no nosso passado, a gente está cavando um poço super profundo de força para encarar o presente. Essa memória intencional vira o alicerce da nossa esperança para o amanhã. Mas como é que isso aparece no nosso dia a dia, na prática? Pensa em 3 coisas. Aquela provisão inesperada quando parecia que não tinha mais saída, uma oração respondida de um jeito que a gente nem imaginava, ou até aquele consolo inexplicável no meio de uma dor muito forte. Quando a gente puxa na memória esses momentos específicos, a gente meio que ativa uma chave na cabeça que diz: a fidelidade divina não muda, quem agiu ontem é o mesmo que sustenta o hoje. Essas memórias são a prova viva da presença constante em cada mínimo detalhe da nossa história. Só que tudo isso exige um cuidado enorme. Número 3. O equilíbrio do tempo. Saudável versus prejudicial. A gente precisa de um equilíbrio muito fino entre dar valor ao que passou e ter confiança inabalável no que ainda vem por aí. A gente tem um contraste bem claro aqui. De um lado, a gente tem a gratidão pelo passado, que é a tal da nostalgia saudável. É ela que faz a gente reconhecer todas as coisas boas que trouxeram a gente até aqui. Do outro lado, a gente precisa da confiança no futuro, porque é ela que permite viver o hoje de verdade. A nostalgia só vira um problema, só fica prejudicial quando ela acorrenta a gente numa época que já acabou, roubando a nossa capacidade de enxergar as oportunidades maravilhosas do agora. O segredo é viver este exato momento, com tudo, equilibrando o respeito pelo passado com aquela expectativa boa pelo que ainda vai acontecer. E se a gente está procurando o maior exemplo de como viver esse equilíbrio na prática, a resposta está aqui. Número 4. O exemplo de Jesus olhando para a esperança. Vamos ver como Jesus balanceou o sofrimento do presente com uma esperança de futuro que nada podia quebrar. Essa linha do tempo explica tudo perfeitamente. Jesus viveu a missão dele na Terra, o seu passado, totalmente focado num propósito. Mas foi no presente, enfrentando aquele sofrimento extremo, que ele mostrou o que é o equilíbrio verdadeiro. Como é que ele conseguiu suportar o insuportável? Simples, os olhos dele estavam cravados no futuro, na redenção e na alegria que viam depois. Ele sabia que o plano é perfeito, mesmo quando a gente não consegue ver o quadro inteiro. Isso ensina de um jeito muito forte que a gente tem que confiar. Sempre tem um trabalho gigante acontecendo nos bastidores da nossa vida, mesmo nos nossos dias mais difíceis. Então, a grande questão é, o que a gente faz com tudo isso hoje? Número 5.
Desafio e oração final, respondendo com fé. Chegou a hora de pegar toda essa reflexão e transformar em atitude para o nosso dia a dia. A gente sai daqui com um roteiro de 3 passos super práticos. Passo 1, agradecer pelo passado. Tirar um tempinho hoje, de propósito, só para reconhecer o cuidado que a gente já recebeu. Passo 2, fortalecer a fé no presente. Pegar essa gratidão toda e usar como combustível, sabe? Deixar a lembrança das vitórias de ontem dar coragem para o dia de hoje. E o passo 3, pedir esperança para o futuro. Pedir que os próximos passos sejam preparados e iluminados. São 3 ações muito simples e diretas que a gente já pode começar a fazer assim que terminar essa análise. E para fechar nossa reflexão de hoje, convido todo mundo a pensar nas palavras desta oração final. Pai, obrigado pelas memórias do teu cuidado e pelas muitas formas como já agiste em minha vida. Ajuda-me a transformar essas lembranças em gratidão e a confiar no futuro que estás preparando para mim. Ensina-me a viver com esperança e a reconhecer tua fidelidade em cada detalhe da minha história. Em nome de Jesus, amém. Que pensamento poderoso para a gente levar para a vida. A grande provocação que fica é: a nossa nostalgia está sendo uma âncora que prende a gente lá atrás ou um trampolim que joga a gente para um futuro cheio de esperança? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem e que a gente continue sempre buscando e enxergando a fidelidade nos pequenos detalhes da nossa própria história.